Olá YouTube, meu nome é Jordano Bruno, eu sou o Van Helsing e eu me surpreendi com Tomb Raider: A Origem. What do you know about my father? Now I see the likeness, the recklessness. Close the tomb once and for all. The fate of humanity is now in your hands. Essa deve ser a primeira crítica que eu faço a um filme que é uma adaptação direta de outra obra. Mesmo que eu já tenha analisado filmes de super-heróis aqui no canal, eles têm uma licença poética básica de como são inspirados em quadrinhos, que tem várias versões. Basicamente, eles podem mudar a origem, a aparência e, de vez em quando, a personalidade de certos personagens, o que eu particularmente não aconselho ser feito, mas ainda assim acontece em diversos filmes de heróis que nós vemos. Neste, que é a adaptação de um videogame, ele tem a função de condensar 20 e poucas horas, normalmente, de jogatina que se tem na história de um game em um filme de 2 horas, ainda assim mantendo a sua essência e principalmente mantendo a personalidade da protagonista e de alguns personagens tanto quanto periféricos da história. Este filme ele não se categoriza na mesma questão de Assassin's Creed, porque no filme de Assassins se trata de um roteiro original ambientado em um mesmo universo, bem diferente deste que se propõe a adaptar os 2 primeiros jogos do que está se formando como a nova trilogia de Tomb Raider. Então, nesse caso, o programa terá 2 momentos, que serão basicamente o primeiro, em que eu vou analisar Tomb Raider como um filme, o que ele se propõe a ser primeiro, e o segundo, que vai ser analisá-lo como uma adaptação, que é o que ele se propõe em segundo plano. Então, basicamente, eu poderia apontar melhor os seus erros, os seus acertos e, principalmente, como ele se porta como uma adaptação boa ou ruim, independente de ser um filme bom ou ruim, que é algo que nós vemos em todo momento na indústria, que são bons filmes que são más adaptações ou boas adaptações que são filmes ruins. Só adiantando que sim, eu gostei do filme, mas que eu percebo os seus erros, as suas deficiências, e eu digo isso como uma pessoa que gosta de cinema e alguém apaixonado pela nova trilogia de Tomb Raider, mas que ainda assim não é um fanboy que vai aplaudir tudo que for feito e ficar cego porque, basicamente, sim, são alguns erros desse filme. Tendo dito isso, vamos em frente. Temos como protagonista a jovem Lara Croft, que é a herdeira de uma grande fortuna que renegou os luxos da vida abastada após o desaparecimento de seu pai. Vivendo como uma entregadora, ela se recusa a assinar os papéis e receber sua herança, pois isso representaria para ela que, sim, o seu pai está morto. Buscando indícios de que ele possa estar vivo, ela segue pistas deixadas por ele para um grande mistério na costa das ilhas do Japão e, dessa forma, encontrando uma sociedade secreta que tem como objetivo usar o poder do que o seu pai encontrou e, por isso, desapareceu. Dessa forma, Lara Croft deve ser mais forte, ágil e astuta do que em toda a sua vida se quiser desvendar o que é esse mistério, por que o seu pai desapareceu e que sociedade secreta é essa. Bom, pelas poucas linhas de roteiro que eu descrevi agora há pouco, acho que já deu para perceber que Tomb Raider não é um filme com uma, vamos dizer, estrutura de roteiro muito inspirada, o que, de certa forma, é um erro da sua parte. Tomb Raider é um filme que ele não tem um roteiro muito complexo e, no caso, é bem o contrário. Ele tem um roteiro até que muito raso e que não se aprofunda muito nem na personalidade, nem nas falas dos personagens. Então, meio que você só se identifica com a Lara, que é a protagonista, então tem um desenvolvimento de tela muito maior, e você meio que não se importa muito com os outros personagens que aparecem, porque mesmo você vendo que os coadjuvantes da Lara têm sim as suas motivações e as suas complexidades,
ou elas são mal exploradas, ou elas são praticamente inexistentes, porque pelo menos no caso do vilão, você sabe que sim, ele tem uma motivação de estar fazendo aquilo, ele tem sim uma questão de dualidade, mas meio que aquilo se perde e do nada você passa a vê-lo novamente só como um cara cruel e que, independente do que ele esteja buscando e qual seja a motivação dele, ele está fazendo aquilo de uma forma cruel e ele é cruel por causa disso. Felizmente, do ponto de vista cinematográfico, ainda que uma adaptação, Tomb Raider ele funciona muito mais como um filme de ação linear, então focado muito mais nos momentos de ação. Ele não necessita muito de ter uma história muito complexa. É uma questão linear que acontece também nos jogos e que basicamente não é um problema muito grande com relação ao roteiro do filme, principalmente porque ele é só uma grande movimentação que deve ocorrer com os personagens. Só um aviso que o time cômico também não funciona muito bem, porque mesmo você percebendo que deveria ter uma piada ali e que ela foi executada, ninguém riu, então foi mal executada. Por outro lado, um grande mérito do filme foi a escalação da Alicia Vikander como Lara Croft, que, ao meu ver, pelo menos, é uma atriz que tentou sim entender a personagem e que consegue muito melhor do que qualquer outro expoente que nós vimos no cinema, não é a Angelina Jolie, apresentar uma personagem que agora, principalmente por conta do remake que foi feito em Tomb Raider, apresentar toda uma substância na tela. A Alicia Vikander conseguiu aparentemente entender muito bem o que a Lara Croft é. É uma personagem que sim, ela tem uma presença de tela muito grande, mas porque você consegue de alguma forma se identificar com ela ou mesmo sentir o que ela está sentindo. E a Alicia Vikander ela consegue passar isso tão bem quanto a atriz que faz a Lara nos jogos, ela expressa em tela. E nesse caso é até um pouco mais difícil porque não é você que está no controle, você simplesmente está assistindo uma história. Já como uma adaptação, um dos pontos mais fortes, como eu falei, de Tomb Raider é a ação. Então, nesse caso, ele consegue muito bem desenvolver as cenas de ação que, como eu falei, são muito mais difíceis de ser expressadas, porque no caso não é você que está no controle da cena. No videogame você tem sim o risco de morrer, porque tudo que está acontecendo na tela é você que está controlando. Então se você basicamente fizer uma ação muito errada, a Lara pode morrer. No filme você não sente essa preocupação, mas ele consegue te envolver em um clima de tensão em que você realmente pensa, eu sei que ela não vai morrer, mas eu estou realmente tenso e sinto o suspense e, de certa forma, até o terror da cena sobre o quanto ela pode vir a se ferir, o quanto ela pode vir a sofrer e, por eu estar me identificando com ela, isso de alguma forma vai me afetar também e, além do que, isso pode causar uma grande vantagem para os vilões. Por outro lado, repetindo essa frase, o filme ele não é muito instigante na questão dos enigmas nem dos puzzles, que no geral são muito básicos e que tem uma resolução muito rápida. Então, mesmo você entendendo por que tem uma resolução rápida por estar no filme, você não consegue sentir que há um desenvolvimento grande do enigma. Então, no caso, basicamente se torna só algo que está acontecendo na tela e você não sente vontade de participar junto com os personagens. Rapidamente, apenas voltando para a questão da Lara, agora com uma questão de adaptação, como eu já falei, a Alicia Vikander foi uma ótima escolha para interpretar a Lara nesse novo filme, porque, primeiro de tudo, ela é uma mulher com uma aparência mais normal. Então, no caso, você não sente que ela está sendo de alguma forma objetificada. Principalmente porque, como eu já falei, a atuação dela compreende o que é a Lara Croft, mas também, como eu já falei também, a Lara dessa nova trilogia, ela tem substância para ser uma boa adaptação para o cinema. E dessa forma, você consegue sim sentir na Alicia Vikander os sentimentos que principalmente um jogador dos jogos de Tomb Raider sentiu quando
passou aqueles momentos com a Lara, que é uma personagem forte não pela sua aparência ou atributos físicos, mas por ser humana o suficiente para dividir sentimentos quando necessário e deixá-los de lado quando é para ir para a guerra, porque simplesmente é o que ela faz. No final das contas, Tomb Raider é um filme de certa forma até que contido, ele não tem um desenvolvimento de roteiro muito complexo, ele não tem um desenvolvimento de falas muito complexas também, e o timing cômico é um tanto quanto fraco. Porém, ele tem o seu ponto mais forte, sendo personagens carismáticos, um teor de ação muito bom e principalmente um clima envolvente que te coloca num clima dos jogos que, pra mim, pelo menos que eu joguei, eu me senti com muita vontade de jogar os jogos novamente e pode dar um bom parecer para quem não jogou do que se passa nesses jogos. Tomb Raider, pra mim, não é um ótimo filme, mas é um filme muito bom que está aprendendo o que fazer para suas próximas sequências e que, até o momento, pelo menos pra mim, também é o melhor filme, adaptação de um videogame, para as telas de cinema, que pode vir a inaugurar a nova era de filmes de videogame bons. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele, por enquanto, vai ser o único pós-crítica que vai ser postado durante algum tempo. Provavelmente eu postarei o pós-crítica de Guerra Infinita mês que vem, mas não é certeza. É provável que aconteça, mas se não rolar, me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, que eu falo toda vez e vocês não seguem, para vocês terem uma previsão do que vai rolar, porque eu sempre comento um pouco, mini críticas do que eu tô assistindo que não vem aqui pro canal, para vocês terem uma boa ideia de o que eu penso de certas obras. Então, se eu não puder fazer esse vídeo, que vai ser uma lástima desgraçada, vocês podem ter um parecer nas redes sociais. E falando nisso, aproveita, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Sério, me ajuda muito para ter mais visibilidade. O canal está crescendo um pouco mais, eu podendo produzir coisas ainda mais criativas e bonitas aqui, vai provavelmente trazer mais gente para ver esses vídeos. E, de qualquer forma, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e tudo mais. Valeu, falou, até o próximo vídeo, tchau!